A gente verificando detidamente os números desta eleição na Alemanha, que a extrema-direita não arrasou nessas eleições como vem alardeando por aí. Ela apenas dobrou o seu percentual, que era de 10%, ficando a 20%. Agora, o grande perdedor foram os democratas, os sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz. Eles ficaram em terceiro lugar com apenas 16% dos votos. Outro grande perdedor foram os verdes, o famoso Partido Verde Alemão, que tinha uma cara ali de esquerda, mas que acabou se endireitizando e perdeu nada menos que 3% e agora só tem 11%. Houve um crescimento também da esquerda, Esses daqui são os últimos resultados conhecidos dessa eleição de domingo. Então, o SPD do atual chanceler Olaf Scholz teve 16,5%, perdendo 9,2% dos votos. O grande ganhador, que não é propriamente um vitorioso, mas apenas teve um maior número de votos, é o CDU, o partido da Angela Merkel, que teve 28,5%, aumentando apenas 4,4% em relação à eleição anterior. Já os verdes perderam 3%, ficando com apenas 11,7%. O FDP era o partido que inclusive provocou essa antecipação das eleições gerais. Em 7 meses, não teve condições de se manter no parlamento, perdendo todos os seus 91 deputados. Eles perderam 7,0% dos votos, ficando apenas com 4,4%. E com isso não atingindo o percentual mínimo de representação no parlamento, que é de 5%. Já a esquerda, a esquerda tradicional, vinda do antigo Partido Comunista da Alemanha Oriental, ela ficou com mais 3,8% dos votos, chegando a atingir 8,7% ou 64 deputados. A esquerda acabou desbancando o seu principal competidor nessa área popular, que é o PSW, que atingiu 4,9%, também não alcançando o quórum de 5% para entrar no parlamento. Aí se verifica um quadro igualmente instável. Não vai abrir caminho para um governo forte, um governo de decisões. Trata-se também de um quadro instável. Instável por causa justamente desse equilíbrio de forças políticas. E o que é mais grave, de nenhuma liderança assertiva, de nenhuma liderança com tradição, como foi o caso da Angela Merkel. A Angela Merkel, que passou 16 anos no poder e foi quem realmente consolidou a união das duas Alemanhas. Havia antes a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e elas se unificaram com a queda do muro, ou a queda do regime soviético, ficando apenas uma Alemanha com 85 milhões de votos, cujos eleitores compareceram maciçamente à eleição de ontem, domingo, com 85% de participação, ou seja, 85% dos alemães foram votar nesta eleição. Mas nada ficou decidido em termos de governança, como a gente vê nesses números. O provável novo chanceler ou primeiro-ministro é que números que ele obteve é o mesmo número que obteve a última eleição da Angela Merkel. A Angela Merkel então estava se despedindo do poder
e um tanto desgastada, e teve aquela votação, né, que se tornou novamente chanceler. Então, o que fala aqui esse material de Jessica Parker, da BBC em Berlim? Friedrich Merz, de 69 anos, é descrito por seus apoiadores como um antídoto para a crise de confiança na Europa. Merz é um rosto conhecido da velha guarda de seu partido. Politicamente, ele nunca pareceu estimulante. Ainda assim, ele promete dar à Alemanha uma liderança mais forte e enfrentar muitos dos problemas de seu país em 4 anos. Também marcou mais uma clara ruptura com a postura mais centrista da CDU, que é a tradição, não é, da direita moderada, sob o comando de sua antiga rival Angela Merkel. Embora Merz não tenha conseguido mudar a lei, ele lançou uma bomba em uma campanha eleitoral desencadeada pelo colapso do governo do chanceler Olaf Scholz no final do ano passado. Notariamente marginalizado por Merkel antes de ela se tornar chanceler, ele chegou a abandonar o parlamento por uma série de empregos corporativos lucrativos e que chegou a ser considerado uma figura do passado. Mas agora ele parece pronto para conquistar o emprego que cobiçou por tanto tempo. Ou seja, é um tipo pouco assertivo, como aliás foi o chanceler atual, né, que se despede do cargo, até esse novo chanceler formar seu governo. O chanceler atual, o Olaf Scholz, não é propriamente um líder assertivo, coisa que ele nunca foi. E por causa disso, o seu rosto era quase desconhecido como o grande líder da Alemanha. Lá mais parecia a sua chanceler, que era do Partido Verde, a Anna Baerbock, né, que praticamente falava pelo governo. Né? Não que ela representasse ali o ponto de vista do chanceler, mas é que ela se impunha com a sua liderança, né? Uma moça jovem, bonita, com grande formação e, além do mais, um grande respaldo político, justamente o World Economic Forum, o Fórum da Economia Mundial, aquele mesmo, né, que promove aquelas reuniões de Davos na Suíça, reunindo grandes empresários e grandes líderes governamentais todo ano. Ela fazia parte de um grupo desse fórum chamado Young Global Leaders, os jovens líderes globais. E de quem participava mais deste grupo, né, era o Emmanuel Macron, que também foi conduzido ali à presidência da França com muito dinheiro. E o Macron ainda tinha a respaldá-lo, né, os Rothschild, de quem o Macron era sócio, já ainda muito jovem. E Macron, quase da mesma idade que a Ana Helena, ele tem 48 e ela tem 45 anos. E junto com ela faziam parte desse mesmo grupo, que também foi realçado, né, inclusive ali na Finlândia, foi aquela Sanna Marin, que até recentemente era líder da Finlândia e que foi a grande responsável por colocar a Finlândia na OTAN, depois de romper aquela convivência que tinha com a Rússia, que era uma convivência de não se envolver diretamente nos problemas russos, nem os russos se envolvendo nos problemas da Finlândia. Mas aí ela, com a guerra, né, da Ucrânia, ela decidiu levar seu governo a essa posição de confronto com a Rússia, integrando a OTAN. O que ocorre também é que toda essa determinação da Ana Helena não conseguiu projetá-la como uma verdadeira líder da Alemanha. Ela, aliás, só para um dado aí histórico, ela participou, ainda muito jovenzinha, né, chegou a desafiar a então chanceler toda-poderosa, então em final, né, de ciclo político, justamente na última eleição de que participou a antiga chanceler alemã,
que foi em 2013. Ana Helena Baerbock tinha então 33 anos, mas hoje seu partido está derrotado, diminui as chances, a não ser de uma mera participação. E aproveitando os seus ainda, sua bancada ainda relativamente importante, que é de 85 deputados. Agora a gente vai ver quem é essa líder da extrema-direita de que tanto se fala, que é uma moça, uma liderança jovem também, da AfD, que em português a gente traduz para simplesmente Alternativa para a Alemanha, e que é o partido da Alice Weidel, casada com imigrante e neta de nazista. Quem é Alice Weidel? A candidata da ultradireita alemã AfD, ou Alternativa para a Alemanha, tem Alice Weidel como candidata ao governo. A primeira mulher a concorrer ao cargo de chanceler pela legenda, que é o partido AfD. Weidel é assumidamente lésbica, casada com uma imigrante e neta de um juiz nazista. Diante do cenário atual de instabilidade na política alemã, a ultradireita apresenta como alternativa a candidatura de Alice Weidel. Atualmente, a política de 45 anos é a co-líder da bancada do AfD na Câmara Baixa do Parlamento. O perfil diferente da deputada tem feito com que ela se destacasse dentro do próprio partido. Em 2017, ela foi um dos nomes que ajudou a AfD a se tornar a terceira maior sigla no parlamento. Naquele ano, quando a Alemanha aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela disse que o assunto era trivial comparado a problemas como a imigração. Alice afirmou ainda que estava na AfD, porque, segundo ela, é o único partido que aborda a hostilidade de imigrantes muçulmanos contra pessoas da LGBTQIA. Então a gente vê também das contradições dessa moça aí. Apesar de ser relativamente assertiva como política, ela tem essas contradições na vida pessoal que, sem querer, vai se projetar na vida política. Por exemplo, ela tem 2 filhos que moram na Suíça e é com uma outra ex-namorada, uma outra ex-esposa. E agora ela tem uma esposa também casada, casou novamente, com uma jovem da Sri Lanka. Bom, de qualquer maneira, vida pessoal à parte, ela vai ser testada agora no comando virtual do partido, porque ela é só co-líder, tem um outro líder lá que trabalha com ela nesse mesmo posto. Agora, será que ela vai explorar as contradições desse novo governo que tem tudo para ser um governo também cambaleante como foi esse governo do Olaf Scholz?